Estamos de volta com mais Nestlé com você, agora para falar sobre um assunto muito importante, a voz como cartão de visita para qualquer ser humano. Mara, um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu. Queria agradecer pelo teu tempo, eu sei que você ajuda um monte de gente, que teu tempo não é fácil. Não. Muito obrigado por ter vindo. Vamos começar falando sobre aquilo que eu abri o programa. Qual a importância como cartão de visita da voz de uma pessoa, seja numa entrevista de trabalho, seja num programa de entrevistas, seja em qualquer situação, até numa sedução, eu acredito. Com certeza. Até isso eu acho que... Então, qual é a importância, ou por que o ser humano, às vezes, é muito mais conhecido pela voz do que pela própria fisionomia? A voz é um dos aspectos da comunicação que mais chama a atenção do outro. Ela é um tato à distância. Eu toco o outro com a minha voz sem tocar fisicamente. Ela chega, ela entra dentro do interlocutor. Então, ela é um cartão de visita. Ela revela aspectos importantíssimos da nossa natureza pessoal, aspectos biológicos, se uma pessoa está saudável ou não, aspectos psicológicos, se eu estou mais brava, mais agressiva, aspectos sociais, as classes sociais têm determinados padrões vocais que as identificam. Então, a voz é um verdadeiro cartão de visitas. Ela traz um resumo do que nós somos, mesmo antes de que tenhamos falado quem nós somos. Então, o ouvinte, ele lê um resumo de quem é esse interlocutor e do que ele pensa e do grau de conforto dele numa situação. Sedução interfere diretamente. Isso ao telefone fica muito nítido. Como identidade também. Pelo alô, você já percebe se aquele alô foi um alô de, nossa, que gostoso que você me ligou, putz, fala, o que você quer? De novo, o que você está querendo, né? Isso foi só um alô. Um alô. O alô é 0,3 de um segundo, é um nada. Né? E até mesmo para situações de solução de vida. Quer dizer, a dona de casa liga, fala com o filho liga, fala alô, e a mãe fala, meu filho, o que está acontecendo? Quer dizer, como num terço de um segundo, eu já sei que tem algo errado. Porque a voz ela é um sinalizador da nossa emoção e também do nosso sistema nervoso, né? Dá para dizer que a voz é como uma imagem? Por exemplo, eu conheço um monte de gente que é linda de morrer, e toda vez que eu como fotógrafo, tiro uma foto, mostro, não tá boa, mas eu tô achando lindo de morrer. Então, normalmente as pessoas não se gostam em fotografia. Sim. A não ser que sejam pessoas acostumadíssimas com isso. Mas por mais bonita que uma pessoa seja, normalmente ela olha uma foto e fala, eu tô horrorosa nessa foto. Tô gorda, a ponta do nariz parece que todo mundo quer confete. Nossa, você tá linda. E a voz parece que é uma coisa que parece muito também. Quando você grava um filme de casamento, ou um filme, uma bobagem, que a pessoa não tá acostumada. Toda vez que ela escuta a voz dela, ela fala, mas isso não é possível que minha voz é ridícula desse jeito, ou que é estridente, ou que é isso, ou que é aquilo. Isso é uma pergunta. Por que as pessoas têm essa... Eu acho que, de uma certa maneira, a resposta seria no sentido de que todo mundo sabe o valor da voz. Então... Sim, intrinsecamente nós sabemos o valor da voz. E tem um outro aspecto. Quando eu falo, eu imagino que eu estou produzindo um certo efeito, provocando uma impressão no outro. E não necessariamente o que você está percebendo, porque a percepção é aquilo que eu estou querendo passar. Ninguém gosta da voz gravada. Então, vamos imaginar, se nós dois gravarmos a nossa voz, eu vou dizer assim, nossa, minha voz ficou horrível nesse gravador, mas a sua está igualzinha. Quer dizer, que mistério é esse, Fabrício, que a voz de um não fica boa e a voz do outro está perfeita, É mais ou menos como uma imagem. Eu acho como que imagem. Cada um escuta de uma maneira e cada um vê de uma maneira. Existe uma razão que é uma razão anatômica, fisiológica. Quando eu ouço a minha voz, eu ouço por duas vias. Eu ouço o som produzido por dentro, que é a via óssea, e o som da voz que saiu da boca, entrou nas minhas orelhas e foi processado pelo cérebro. Então, eu tenho dois canais, é louco, porque eu escuto por dentro e por fora. E você ouve a minha voz só por fora. Então, dá para dizer aquilo que eu sempre falei diferente. como imagem, que cada um se enxerga de um jeito? Com certeza. Quer dizer, você escuta a minha voz diferente do que eu escuto. Por exemplo, nós ouvimos a nossa voz, de modo geral, mais grave, com um timbre um pouco mais grosso do que ela é. Então, toda mulher se escuta e fala, ai, que voz infantil, que nhenhenhen, porque a percepção interna é que a voz é um pouco mais grave.
e, na verdade, ela não é tão grave assim. Só que você falou outra coisa, a não ser quem está muito acostumado a ser fotografado, se olha e fala, esse sou eu, esse é meu melhor ângulo, meu pior ângulo, meu nariz torto, meu olho assim, meu olho assado. Voz é a mesma coisa. Se você se conhece, está acostumado a se ouvir gravado, você fala, não, sou eu mesmo. Então, no caso dos dubladores, que têm um poder incrível de poder adaptar a voz desde um personagem de desenho animado até um personagem sério, uma coisa de uma, sabe, sei lá, de um serial killer. Sim. A pessoa vai do desenho animado ao serial killer. Normalmente não. Não. De uma certa Tem maneira, categorias. de uma Sim. certa maneira quem. Tem especialidades. Mas existem pessoas que são um pouco mais Sim, amplas, porque sim. eles mudam muito a tonalidade Sim. e a maneira como eles falam. Eles têm o que diferente de um ser normal? Dubladores são um objeto de estudo maravilhoso, né? Então, além da curiosidade de perceber como eles fazem, é entender como o cérebro deles funciona. Eu tenho certeza que o cérebro Em do outras palavras, dublador... é uma arte. É uma arte. É uma arte e uma ciência. Eu tenho que ter talento para tanto. Eu não posso acordar um dia e falar, serei dublador. Como eu não posso acordar um dia e falar, serei cantor lírico. Entendi, mas Posso ser existe um cantor treino popular, para isso mas também. existe um treino. Além do talento, você tem que Sim, desenvolver muito sim. isso. O cérebro deles é um cérebro com maior plasticidade. Eles ativam mais áreas. O processo auditivo... Isso cabe ao imitador também, não? Cabe ao imitador também. É a mesma também. coisa? Cabe ao imitador. Tá, tudo Cabe ao imitador. O processo auditivo, mas o dublador é diferente, porque o dublador, quando ele dubla, por exemplo, se você pegar a Casablanca, né? Humphrey Bogart, ninguém dubla o Humphrey Bogart com a voz dele original, porque era uma voz nasal e porque ele tinha um discreto estigmatismo. Could you forgive her? Nobody ever loved me that much. Mas você imagina... Ou dizer seja, assim, todo "Toque aquele de novo, charme maravilhoso Sam, vai Sam." pro inferno, Ele é né? pro espaço, você aceita porque é o Humphrey Bogart. Então, o Humphrey Bogart, em português, é muito mais Humphrey Bogart... Do que o original. Do que o original, quer dizer, ele é mais sedutor. Poderia perdoá-la? Nunca ninguém me amou assim. O que já não acontece com Elvis Presley, com Frank Sinatra, Exatamente, que é difícil você ver que é dublado. muito difícil. Que é muito difícil. E, então, o dublador do filme que vai ser veiculado em português, por exemplo, o dublador que faz o Superman, se nós tivermos 4, 5, 6 Superman, eles vão dar preferência para usar o mesmo dublador, porque o brasileiro já conferiu uma identidade àquela voz. Pela primeira vez na minha vida, tudo está claro. A gente fez uma matéria com profissionais que estão acostumados a adequar a voz a qualquer situação. Vamos dar uma olhadinha. Robbie Williams, Senhor, e quanto a todas as pessoas de verdade que se debatem na cadeia genética? Arnold Schwarzenegger, Sou um organismo cibernético. Ed Murphy. Ei, Phil. Hein? O Max tá com um pequeno problema ali. Nenhum destes atores são brasileiros, mas com certeza você já os ouviu falando português. Isso só é possível graças ao trabalho dos dubladores. Meninas, chegou a hora da competição anual Shudderbox. Ah! Eles são os responsáveis por democratizar filmes, séries e desenhos animados e estrangeiros, traduzindo suas falas para a língua portuguesa. A profissão é bem antiga, original da época de transição do cinema mudo para o falado. Começaram primeiro a tentar gravar com som direto e na época era impossível, né? Botava um microfone numa pessoa, aquele microfone pegava o barulho da roupa, os passos, tudo cobria a voz. Aí depois tentaram botar microfones nos lugares, mas aí a pessoa tinha que ficar parada olhando para um jarro para botar a coisa, né? Para botar a voz no filme. Então inventaram esse processo de fazer depois, de uma forma controlada, dentro de um estúdio, botar a voz depois. Quando o cinema hollywoodiano, né? Quando essa indústria de cinema começou a se propagar de verdade pelo mundo, eles resolveram que seria mais fácil outros povos, o francês, o italiano, o português, o alemão, consumir aquele produto no idioma deles. Já que botavam o som depois, podia botar o som depois com outra pessoa fazendo. Aí foi criado esse processo de dublar filmes. No Brasil, os filmes dublados começaram tímidos, mas depois tornaram-se sucesso de audiência. Quando começou com a Branca de Neve, no Rio de Janeiro, e não foi uma dublagem, né? Assim, eles não tinham nem a imagem, eles tinham storyboard e tinham os tempos de cada fala. As pessoas tinham que dizer o tempo com cronômetro. Depois todas essas falas foram levadas para a Disney
e lá elas foram sincronizadas no filme para depois serem mandadas para cá. Você já reparou como a voz de quase todos os atores estrangeiros são dubladas pela mesma pessoa? Muitas vezes a voz torna-se a identidade desses artistas no Brasil. Nelson, por exemplo, já emprestou a voz para o ator americano Robin Williams diversas vezes. Vê um filme com o Sylvester Stallone. A vida inteira vai ser o mesmo dublador. Isso é o que se espera. Porque afinal, se você ouvisse o original, a vida inteira o Stallone teria aquela voz. Isso já aconteceu com mais empenho. Hoje em dia, não. Mas não se engane, a dublagem é bem mais do que simplesmente narrar o filme em português. Você tem que entender que você não está fazendo um personagem. Você está imitando um ator que está fazendo um personagem. São dois trabalhos, na verdade. E depois de conhecer melhor o Nelson, você consegue lembrar para quais outras personalidades ele já emprestou sua voz? Ei, Nanico! Onde você vai com a minha bola de boliche? Vilma, você fez perna de brontossauro de novo? Yabadabadu! Ai, cole-se, você me deixa louco! Você não vai com a minha cara? Ah, diz que sim, anda assim, não seja assim, não custa nada, só um pouquinho, anda assim! Bom, Mara, como a gente viu, dubladores são pessoas que têm o poder de adaptar a voz ao personagem. E a gente... Agora a pergunta é, existe toda uma técnica por trás disso, correto? Correto. Não é só eu me acostumar com aquele tom de voz. E nem só tentar imitar a voz do outro. Porque como você falou, se você pegar o Super-Homem, por exemplo, depois de 5, mudou o ator, mudou, mas se no Brasil, na hora da dublagem, for um outro personagem... O público vai se sentir traído. Mas aí que eu pergunto, isso é só pelo tom da voz ou também por todo um outro processo técnico? Pelo processo de identidade todo que você atrela. Quer dizer, um bom dublador, ele é bom do ponto de vista técnico, mas ele também consegue passar a emoção do personagem. Se você imaginar, o dublador não passou pelo processo que o ator passou de laboratório, de compreender o personagem. Os nossos dubladores, em primeiro lugar, nós temos uma das melhores dublagens do mundo reconhecida no exterior. A gente brinca e diz que a dublagem é ruim. Não, a nossa dublagem é excelente. Os dubladores são altamente sofisticados, têm um cérebro plástico, têm uma habilidade de transformar a percepção em movimento e é claro que tem toda uma flexibilidade muscular. Tem uma musculatura mais flexível e, acima de tudo, um cérebro mais plástico. O que mais prejudica a voz de um ser humano? Sem dúvida, o inimigo número 1 é cigarro, é o tabaco, o tabagismo. O tabagismo é o grande vilão. E uma pergunta assim, o charuto que não se traga também é? O charuto que não se traga, ele não prejudica a voz, mas ele é um dos causadores de câncer de boca. De língua, de céu da boca, mas isso não tem nada a ver com... Não. Mas se você perder, por exemplo, parte da língua, você não vai poder articular os sons da fala, né? Nem comer gostoso como vocês comem aqui no programa, né? Mas para a laringe e para o pulmão, o grande inimigo é o cigarro. Mara, foi um prazer enorme ter você aqui. Você tem algum contato que você queira deixar pra gente? O site do Centro de Estudos da Voz é www.cevfono.com. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de voz, de fonoaudiologia, é ali que você vai resolver. A gente vai para um comercial bem rápido, é VaptVupt, e aí vocês vão aprender a fazer uma sopa de morango que a Heaven vai ensinar, como sempre, com toda a categoria do mundo. Não sai daí.